Amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que nós estamos mais gravando esse vídeo, querendo compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante pra gente, muito importante, e tem a ver com uma certa controvérsia, porque para muitas pessoas, as pessoas que acreditam na graça tem os dois lados. Bom, vou falar aqui do lado. O lado daqueles que creem na graça tem uma tendência, muitas vezes, a não se importar tanto com o pecado. Porque visto que foi perdoado, vai ser perdoado, o pecado não é tão... o foco dele não é o pecado, o foco dele mais é fazer justiça, é para fazer o bem. Então, tá bom? Do outro lado, tem aquelas pessoas que acreditam que criticam os pregadores da graça porque eles acreditam sim, que dizem que é não falar contra o pecado, tem que falar contra o pecado tem que ser combatido e tudo mais. Aqui agora nós vamos pegar essas duas ideias, assim, da teologia, e vamos compreender ela baseada na profecia que está se direcionando a Jesus, para a gente poder entender se de fato quem está certo e quem está errado, se os dois estão certos, se os dois estão errados. Vamos compreender esse pensamento dos nossos irmãos. E aqui a profecia do Salmo 89. Aconselho que você leia todo e estude o Salmo completo, tá bom? Mas eu vou ler do 13 em diante, tá bom? Vamos lá. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. 17. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso rei. Então, em visão, falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. 22. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá, e eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei o que os aborrece. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em seu nome será exaltado o seu poder. E em meu nome será exaltado o seu poder. 25. E porém a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei um lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoite. Mas não, o 33, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, e não mentirei a Davi.
A sua descendência durará para sempre, e seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha do céu é fiel. Vamos ler até aqui, até o 37. Vamos aqui. Essa profecia que foi falada para Davi, naquela época, né, ele acreditava que seria para ele, claro, né? Mas todos nós sabemos que Davi tipifica o Messias. O Davi, ele é o arquétipo que Deus escolheu para preencher essa ideia do Cristo, né? Criarmos assim o conceito do que seria o Cristo. E vemos aqui uma narrativa muito bonita que a gente precisa entendê-la para podermos, vamos dizer assim, saber o que é permitido e o que não é permitido. Primeiro ponto, eu fiz questão de ler do 3 em diante, para vocês entender a similaridade com Cristo. Vejamos aqui no versículo 25, ele tem uma referência clara, né? Porém a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Mar e rio significa claramente, o mar é claramente definido no Apocalipse como povos e nações. E rios, sabemos que Deus é a fonte da vida. Ele é o rio é aquela grota, aquele águas límpida que vem de uma fonte, certo? Então o rio é Deus e o mar, povos e nações. E ele, Davi, o Cristo, colocaria a sua mão de um lado e do outro, ou seja, ele é o mediador entre Deus e os homens. Aqui é uma figura clara dessa exposição. Outra coisa aqui, ó. Ele me invocará dizendo: tu és meu pai. Qual outro personagem bíblico você vê fazendo esse tipo de invocação, chamando Deus de pai? Só mesmo Jesus, né? Meu Deus e a rocha da minha salvação, a raiz da Bel. Também por isso lhe darei lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Todas essas referências você vê que é Jesus, tá bom? Então, vocês entendendo que isso aqui que nós acabamos de ler é Jesus, tem uma parte aqui que você precisa entender. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. O 30. Se os seus filhos, quem são os filhos de Jesus? Ou seja, quem são aqueles que vieram, né, nasceram de novo a partir da palavra de Cristo? Quem são esses filhos de Jesus? Quem são esses filhos? Somos nós que cremos, certo? Nós que cremos no Evangelho somos estes filhos que está dito aqui. O que diz lá? Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com a vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltaria a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O que ele quer dizer com isso? Você que creu no Senhor Jesus, você tem uma garantia espetacular. Você não pode se utilizar dessa garantia para tentar usurpar não, vamos dizer assim, outra palavra, fazer libertinagem. Vamos usar um termo bíblico mais fácil aqui, um termo bíblico, né? Transformar a graça em libertinagem, que é o caso que o apóstolo Judas lá, apóstolo Judas não, o irmão de Jesus Judas, fala lá na sua carta. Transformar a graça em libertinagem. A questão é essa: você não pode transformar o dom gratuito de Deus para transformar ele em motivos de ficar continuando na prática do erro.
certo? Você não pode fazer isso. Você tem que pensar direitinho, porque não é isso que a graça ensina. Claro que quando você recebe essa liberdade que o Evangelho nos dá, parece que você, como você se torna o Filho de Deus, parece que você pode fazer tudo. E em certo grau, sim. Só que você tem que também entender que você é Filho de Deus, você tem responsabilidades. Você é Filho de Deus. Então você tem que revelar, vamos dizer assim, né? Revelar a glória de Deus, do Pai. Ou seja, você tem que reproduzir o comportamento do seu pai. E o comportamento do seu pai, ele foi bem tipificado, revelado na pessoa de Jesus, né? Não colocar os seus próprios interesses na frente, mas colocar os interesses dos outros na frente dos seus. Se vir os outros pegar a toalha, como Jesus fez ao começar, tirou a roupa, botou uma toalhazinha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Você que é filho tem que fazer isso. O que significa isso? Você que é filho, você não precisa mais de nada. Você que é filho, tenha uma certeza, a terra e os céus são seu. Ponto final. A terra e os céus são seus, porque essa faz parte da sua herança. Mas você não pode se utilizar disso para oprimir aqueles que você considera de uma casta inferior, e assim, né? Não pode fazer isso, isso é errado, é pecado. O que você tem que fazer? Agir com misericórdia. Olhar como Deus olha a necessidade das pessoas e ajudá-las, e não condená-las. Visto que Deus, tendo a condição e a justiça plena para condenar o homem, não a fez assim, porque nós, sendo mesmo filho, tendo nossas transgressões, como aqui diz o texto, porque nós que tentamos ser salvos pela graça, somos, como diz Paulo, encontrados em muitas falhas, ainda, né, muitos pecados, né? Querer condenar o outro, só se for um louco mesmo, né? A questão aqui, a legitimidade, o Evangelho não dá legitimidade para você pecar, mas também não te condena caso você peque. Mas existe um detalhe, Deus é bem claro aqui, você não vai passar despercebido. Deus vai pegar um chicote e vai lhe largar nos seus ombros, largar nas suas costas. Você vai ser açoitado, você vai sofrer, até você criar juízo, certo? Existem diversas formas de correções, e Deus sabe qual é a melhor forma de correção para cada um dos seus filhos. Não venha colocar limites aqui no que Deus faz, não. Ah, Deus é bom, Ele não vai fazer um castigo assim, que é muito duro, não. Não vai colocar limites nele, não. Ele pode usar a pessoa para conversar, te orientar, e você crescer, tudo bem. Ou então ele pode colocar uma pedra na sua frente, você levar para arrancar o tampão do seu dedo, para você ver assim, olha para frente. Se toca. Olha pro chão. Olha para onde tu tá. Cria juízo. Entendeu? Você precisa entender que Deus não está limitado à nossa moral. Essa moralzinha que a gente usa é apenas uma coisa para uma organização social muito boa. Porém, Deus não está debaixo disso. Ele está acima do bem e do mal. Só Deus está acima do bem e do mal. Tá bom? Por enquanto, nós, como estamos ainda, fomos vendidos debaixo do pecado, ainda temos essa responsabilidade moral nesse sentido, né? Então, vamos observar bem. Não vamos tentar transformar a graça de Deus em libertinagem. E aqui é claro, o problema é que alguns que falam, não, você que é crente, você pecou, é para o inferno. E os outros, não, você pecou, mas Deus perdoa. Os dois, em certo sentido, estão, entre aspas, certos. Menos o que diz que vai para o inferno, mas vai haver um castigo, vai haver uma punição, claro. Os dois estão certos nesse sentido. Vai haver uma punição, condenação não.
condenação não. Como o apóstolo Paulo disse, não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não tem nenhuma condenação. Nem no céu, nem na terra, nem outra criatura, qualquer criatura que exista no universo não tem poder de te condenar, de te colocar como uma... fazer com que você seja condenado. Não. Ninguém tem esse poder. Certo? Ninguém. Você está salvo e garantido. Quem garante isso não é você. A salvação não é mérito pessoal, é dom de Deus. Não é mérito pessoal, é dom de Deus. A questão das obras, veja o vídeo passado, nós abordamos um pouco sobre isso. Sobre a questão dos galardões, né? Que um brilha com o sol, com a lua e tal. E esses são galardões que a gente recebe baseado no mérito da obra. Mas a salvação é gratuita. Uns vão ser salvos sem ter feito nada, e mais Deus, pela sua grande misericórdia, conhecendo todo mundo, diferente da gente, Deus conhece no coração e de todo mundo, Ele mesmo vai chamar para junto dele, mesmo não tendo aquela galardão como os demais. Mas Deus é Pai, né? Outro versículo aqui que eu quero ler para vocês é o de Jeremias. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem com a gente. Se não estou enganado, Jeremias. Aqui vamos lá, Jeremias 31. Jeremias 31. Gripezinha ruim. E 31. Vamos ver aqui. 31 e 31. Não foi, vamos lá. Vamos lá. 31, vamos ler. Eis que vem dias. Vem, eis que dias vem, aliás. Diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Algumas pessoas acreditam que pensam que quando a pessoa aceita Jesus, beleza, aí a partir do momento que aceita Jesus, zerou os pecados e começa a contabilizar, né? Sendo assim, Jesus tinha que morrer todo dia para a gente ser perdoado, né? Mas lá nos Hebreus fala que ele morreu uma vez e não é mais necessário nenhuma oblação pelos pecados, não precisa mais. Ele morreu uma vez e esse pecado e esse perdão conquistado na morte de Cristo vale para ontem, hoje e amanhã, independente do que eu faça. Esse perdão é progressivo para sempre, certo? Deus nunca mais lembra dos nossos pecados. Vamos continuar. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos céus é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também
a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderes ser medido os céus para cima e sondados fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel. Por tudo quanto fizerem, diz o Senhor. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina, e a linha de medida estender-se-á para diante até o outeiro de Gareb, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres de cinzas, e todos os campos até os ribeiros de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Eternamente, não é só de um dia, não vai ser nunca mais. Mas só que você precisa entender aqui, as pessoas associam isso muito à literalidade. Embora esse texto seja literal, um literal espiritual, não um literal físico. Visto que Jesus já veio, já fez um novo concerto, e tudo isso que está sendo dito aqui é a garantia que a gente tem. Deus está dizendo de maneira clara que se puder mudar a ordem natural do universo, aí sim, se você puder mudar a ordem natural do universo, por exemplo, de acontecer um dia, o sol vem, brilha 12 horas do dia, ou então 12 horas da noite, a lua brilhando, se você pudesse fazer com que não exista mais isso, se você puder ir além dos universos que existem, além da profundeza desse véu negro que nos cobre, se você puder sondar para além das profundezas do planeta Terra, né? Não só o globo, mas para além de tudo isso, se você puder fazer isso tudo, aí sim Deus esquece do seu povo. Porque o concerto que ele fez foi com as duas casas. Não foi só com uma casa. Não foi só com Israel. Foi com Israel e Judá. Bem aqui em cima. Com a casa de Israel e com Judá. Sabemos que Jesus procede de Judá. Tá bom? E ele estabelece um concerto que faz não só para Israel, mas também para os gentios. Não só para os gentios, mas também para Israel. Ele faz dos dois povos um aperfeiçoado. Dos dois povos um de maneira aperfeiçoada. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Se não estou enganado, é em Gálatas ou em Efésios, não estou bem certo. Ele fala dessa unificação. Então, o que ele quer dizer aqui? Feito um novo concerto, nós já sabemos disso, já é pregado bastante, mas ele é pregado resumido, porque as pessoas gostam de fazer isso, é pincelar partes, né, que corroboram com as suas ideias, e o resto não está nem aí, não quer estudar mais, porque se isso ajudou a fortalecer a minha doutrina, o resto não importa. Mas é importante estudar tudo e a gente analisar tudo. E aqui, é claro, havia um concerto, foi estabelecido, porque o primeiro foi invalidado porque as pessoas descumpriram ele e não conseguiram cumprir ele, nem mesmo querendo fazer. Que o mais santo deles ainda cair nas transgressões, tá bom? Revelando a natureza pecaminosa do homem, né? A fragilidade humana. E isso demonstra que pela lei ninguém pode ser salvo. Não é que não pode, é que não dá. Você não consegue. Porque os judeus associam os textos do Velho Testamento apenas a literalidade deles no comportamento diário, o que está sendo expresso. Mas Jesus, ele amplifica isso, ele não é mais aqui e aqui. Não é só aqui e nem só aqui, é os dois juntos, é um conjunto. É na minha mente e no meu corpo. O processo tem que ser pleno. E para ser pleno, você precisa de uma ajudinha, você sozinho não consegue. Como Salomão, o homem mais sábio, disse, não há nenhum justo sequer, nenhum que seja só
faça só o bem e nunca peque. Ele é claro nessa relação. Todo justo, todo homem bom comete falhas. Todo homem bom comete equívocos, entendeu? Então a gente precisa se entender essas questões, tá bom? Outra, deixa eu ver aqui se eu encontro o versículo para dar para vocês, né? Acompanhar conosco. Mas essa relação que ele faz aqui é poderosa, porque ele fala que se puderem fazer qualquer mudança na ordem natural, ele pode esquecer o povo de Israel. Deixa eu ver, eu acho que isso é aqui, ó. É isso mesmo, é Efésios 2, tá bom? Efésios 2, 13, 14, 15. Aqui, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andavam longe já, pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Aqui, Paulo é bem claro nessa relação. E aqui é forte, é poderoso essas palavras. Se essas palavras entrarem no seu coração, não só intelectualmente, mas por fé, vocês vão ver que isso aqui é poderoso, né? Mas isso aqui tudo não é desculpa para continuar fazendo o que é errado, tá bom? Não é desculpa para cometer pecados. Isso aqui não é desculpa para isso. Isso aqui é apenas uma segurança do que lhe foi garantido, do que lhe foi prometido, aliás. Essa aqui é a segurança do que lhe foi prometido. Este é o testamento daquilo que foi confirmado na cruz. Então, se isso aqui é verdade, então a garantia é certa. A salvação já está garantida. Você já está garantido, né? O céu, como as pessoas gostam de dizer, já é seu, né? Embora a ideia de céu seja meio controversa, porque o que Deus vai nos dar é tudo. Céu, terra, universo, multiverso, não importa o lugar, tudo é nosso, né? Vai que a gente queira dar uma viajada, né? Vamos supor que conjecturar as ideias, né? Vamos estar em planeta Terra e de repente a gente vai querer ir para Marte. Ah, não, eu quero passar o final de semana em Marte. Não, lá é aqui, só para especificar como é a sua herança. As pessoas botam a herança como coisa bem miudinha. Teve uma irmã uma vez que falou o seguinte, que achava estranho a gente passar a eternidade e a eternidade só cantando. Passar em fileira, porque a visão que é pregada tem essa ideia que a gente vai ficar todo mundo em fileira cantando pro resto da vida. É meio que estranho isso, porque a Bíblia fala que a gente vai reinar com Cristo, vai reinar com Ele. Também fala também que para onde Cristo for, a gente vai juntinho com Ele. Ou seja, o propósito, estamos alinhados com o dele, um corpo unido, todos eles fazendo de maneira simbiótica a vontade do seu Pai, a vontade do nosso Pai, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido esse texto e que a fé, a salvação pela graça, não seja desculpa para pecar, tá bom? E que as pessoas que cometem erros não sejam taxadas de pessoas que irão para o inferno, porque assim vocês estimulam ela para ir para o inferno. Vou colocar um exemplo pequeno aqui, já vai para os 30 minutos. Vou colocar um exemplo aqui na minha experiência. Por exemplo, cresci no movimento pentecostal com uma rigidez, certo? Então aconteceu o seguinte, que eu cresci, eu nasci na Assembleia de Deus, né? Meu pai era assembleano, cresci e a doutrina assembleana continuou no novo ministério do meu pai. E continuando. Aí formatou a matrix ideológica da coisa, na minha cabeça, funcionava o seguinte.
Supondo, eu, adolescente, começava a ouvir música eletrônica e tal. Aí eu, naquele mecanismo religioso ainda, falava o seguinte na minha cabeça: olha, você está fazendo, ouvindo música, é a mesma coisa que você está fumando. Por quê? Não existe pecadinho, nem pecadão. Então, aí da música ia pro cigarro, do cigarro ia pra bebida, da bebida ia para outras drogas, né? Ou seja, por causa de uma premissa religiosa, em vez de ela me converter a não fazer, ela me empurrava era pro inferno. Não sei se vocês conseguiram entender. Para ser mais claro, eu vou dizer na linguagem bíblica, né? Quem diz isso é o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 7. Deixa eu ver o versículo. Deixa eu ver se o versículo está aqui. Romanos 7. Aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque ele fazendo mal, ele consente que a lei é boa. Porque ele revela que ele é pecador e a lei é que é boa. Ou seja, a lei está certa. A lei é um mandamento bom. Só que eu não consigo fazer tudo que ela me pede. Então, em vez de ela me ajudar a sair do buraco, não, ela me empurra mais para baixo. Porque me revela o que eu sou e me torna mais... assim, imagine só você mais religiosamente nesse sentido. E você, você busca tanto o céu que acaba indo para o inferno. Essa relação que aconteceu comigo. E essa é a questão que o apóstolo Paulo fala aqui. Querer fazer o bem, empurrava para o mal. Por que acontece isso? Principalmente nas doutrinas religiosas, assim, mais tradicionais, assim, entre aspas, você prega tanto sobre fazer uma coisa correta, aliás, você prega tanto em fazer uma coisa correta, mas expondo a negatividade, né, que as pessoas, ela preenche o seu subconsciente com o que é ruim, não com o que é bom. Em vez de ela aprender o que é justiça, não, ela aprende a que não deve matar. Não sei se você consegue compreender. Em vez de ela aprender o amor, ela aprende que não deve se prostituir. E a pessoa, naturalmente, não faz a noção de que não cometer adultério, né, é a revelação do amor. Ou seja, você impõe a culpa em vez de impor no sentido de pregação, aquilo que é benéfico. Ou seja, estimular a pessoa a fazer o bem e não estimular a pessoa a negar a natureza caída e transformar a natureza caída em um tipo de ressentimento contra a fé, que ele vai tentar fazer o bem, mas a culpa age nele de maneira contrária e em vez de fazer o bem, ele faz o mal. Por causa da culpa, da repressão que a pessoa sofreu tanto, que acaba perdendo todo esse apreço a fazer o que é certo, porque ela aprendeu simplesmente a não fazer o que é errado. É muito diferente a lei da graça com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés disse não, 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 não.
A lei de Moisés é a lei do não, ou seja, é a lei para criança. Você fala isso para criança. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. A lei do adulto é diferente. A lei da graça é diferente. Ó, faça isso, 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 isso. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, é agradável, é bom, amém, dê graça por tudo. Ou seja, a lei da graça e a lei de Moisés são diferentes porque, em vez de a lei da lei, a lei de Moisés, ela estimula a negação do erro. A lei da graça, ela estimula a vontade de Deus. Embora as duas coisas basicamente são as mesmas, a aplicação delas são diferentes. Uma é a negação e a outra a aceitação, né, do indivíduo. Tipo, eu sou um pecador, eu vou cometer erros, mas eu não tenho que se importar muito com o que eu estou fazendo aqui. Em vez de eu me preocupar com isso, eu tenho que me esforçar em fazer o bem. Porque quanto mais eu faço o bem, mais o mal que está em mim vai diminuindo. Existe um exemplo que eu vi uma vez na televisão, que eu do Silvio Santos, né, no YouTube mesmo, né? Se você, o cara tinha 99 de qualidade e só tinha um defeito, né? Tinha 99 de qualidade, não sei se era Silvio Santos, não sei, eu não lembro aqui bem direito quem era. Tinha 99 de qualidade, só tinha um defeito. As pessoas focavam muito no defeito da pessoa, em vez de focar na qualidade. A pessoa pode ser boa do jeito que quer, mas a gente tem a tendência de focar naquilo que é ruim. E aquilo que é ruim, quando é alimentado, qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer coisa que você planta, você vai colher. Qualquer coisa que você planta, você vai colher. Então, se você planta, se você faz muito coisa certa, mas você faz uma coisinha de errado, se você começar a alimentar isso aqui, de repente isso aqui está maior do que as coisas certas que você está fazendo. E você acaba se perdendo. Entendeu? Então é por isso que você tem que se focar no que é bom e esquecer o que é ruim. Se foca no que é bom. Você quer falar que as coisas são erradas, beleza. Mas não perca muito seu tempo em falar do que é errado, não. Ganhe tempo falando do que é certo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. E que a lei opera o bem em nós quando nós se abrimos para a aceitação do que somos e daquilo que a gente se tornou e se tornará em Cristo. Amém? Aceite quem você é em Cristo Jesus. Amém? E a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Amém?